Estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. E hoje nós daremos prosseguimento a um diálogo que iniciamos no programa passado em torno dos 57 anos do golpe empresarial militar ocorrido no Brasil em 1964. Hoje nós iremos trabalhar na perspectiva da memória e da resistência ao golpe e à ditadura. É importante conhecer um pouco os setores que participaram ativamente dessa luta contra o regime militar. Nós já conversamos no programa anterior das articulações e dos setores que participaram ativamente do golpe empresarial militar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as memórias. Tanto a memória oficial, quanto a memória daqueles que se contrapõem a essa memória do Estado. A memória oficial ocorre de várias formas. Dentre elas, através de homenagens. O Estado costuma homenagear com o nome de ruas, monumentos, praças, logradouros e colocar nesses espaços nomes de pessoas ligadas ao regime ditatorial. Essa mesma memória também tenta apagar da memória do povo as atrocidades cometidas pelo regime contra instituições e contra pessoas. Instituições que se opuseram ao golpe, como partidos, mesmo na clandestinidade, como igrejas, sindicatos e pessoas, trabalhadores rurais, trabalhadores das cidades, professores, estudantes, militares, dentre outros segmentos da sociedade civil. E hoje nós iremos destacar aqui alguns segmentos que tiveram a participação efetiva na luta contra o regime ditatorial. Vamos começar pela classe operária. A ditadura reprimiu fortemente o movimento operário. Sindicatos sofreram intervenção estatal. Lideranças foram presas, torturadas e assassinadas. Foram mais de 400 sindicatos que foram fechados ou que sofreram intervenção estatal. Isso sem falar da imprensa do movimento sindical, que também sofreu com o regime militar. Outro segmento, ainda na linha da classe trabalhadora, são os trabalhadores do campo. Antes do golpe de 64, os trabalhadores do campo vinham num processo crescente de discussão em torno da reforma agrária. As ligas camponesas, por exemplo, vinham amadurecendo cada vez mais essa luta e conseguindo abrir um diálogo com os governos com o propósito de atingir a sua meta. O golpe de 64 brecou, freou todo o processo de construção de uma reforma agrária no Brasil. Líderes camponeses foram presos, torturados, assassinados. A repressão caiu em cima dos trabalhadores do campo, das associações e dos grandes líderes, seja na região norte, sul ou nordeste e centro-oeste. Muitos presos, muitos mortos. Um documento da Comissão Pastoral da Terra aponta que entre os anos de 1962 e 1989, nada menos que 1.566 trabalhadores rurais foram assassinados. E aponta também esses documentos a participação direta ou indireta de órgãos do Estado e segmentos do setor empresarial rural. Um outro segmento da sociedade que também merece destaque, os estudantes.
Os estudantes, ao lado da classe operária, aparecem como um dos baluartes na luta em defesa da democracia e contra o regime militar. Os estudantes foram às ruas dos grandes e médios centros urbanos. Ocupavam os espaços públicos, as universidades, para discutir sobre o regime ditatorial e sobre a ameaça ou as ameaças que a própria educação brasileira e a liberdade de expressão vinham sofrendo. Os estudantes aparecem na linha de frente das grandes manifestações que ocorreram no Brasil durante o período da ditadura empresarial militar. E um outro segmento que eu já havia falado no programa anterior, mas que eu gostaria de repetir a sua atuação, foram as igrejas. As igrejas, a Igreja Católica e as igrejas protestantes. Primeiro momento, a Igreja Católica. Sabe-se da atuação da Igreja Católica no processo que levou ao golpe e à ditadura empresarial militar. Sabe-se da ampla participação e divulgação do discurso anticomunista pregado pelos opositores do governo João Goulart, absorvido pelos setores conservadores da Igreja e reproduzido junto aos fiéis. E mais uma vez, eu repito a grande marcha em São Paulo. Mas a partir de quando a Igreja muda essa postura, reverte essa situação e passa a ser uma opositora, passa a resistência ao regime militar? É bom lembrar que entre os anos de 1962 e 65 ocorreu o Concílio Vaticano II, chamado do Papa João XXIII. E uma das resoluções do Concílio Vaticano II foi a aproximação da Igreja Católica dos pobres. Era preciso ampliar o diálogo com esse setor da sociedade, principalmente naqueles países ditos subdesenvolvidos. Era preciso atuar em defesa dos direitos humanos, especialmente nesses países. Essa resolução levou o Conselho Episcopal Latino-Americano a se reunir em sua segunda Assembleia Geral na cidade de Medellín, em 1968, quando lá discutia-se como essas resoluções seriam postas em práticas na América Latina. E as comunidades eclesiais de base seriam o instrumento para se ampliar o diálogo com esses setores marginalizados da sociedade brasileira e de outros países da América Latina. A comunidade ou as comunidades eclesiais de base trabalhariam, junto a esses segmentos a partir de um princípio de que o evangelho poderia ser trabalhado numa perspectiva política, a formação cidadã do fiel cristão. E aí o princípio da teologia da libertação entra e fortalece esses laços da Igreja Católica com essas comunidades. A partir daí, jovens lideranças surgem dentro do meio rural. E as igrejas protestantes também tiveram a sua participação. Do mesmo jeito que a Igreja Católica, os seus setores conservadores apoiaram o golpe, as igrejas protestantes não foi diferente. Dentro das igrejas tinha sempre aquele líder, aquele pastor que apoiava, que apoiou, que fortaleceu o discurso anticomunista e que pregava nos cultos, dentro dos seus templos, contra o governo João Goulart e em favor de uma intervenção militar. Documentos que foram enviados para Genebra, frutos daquele grande relatório chamado Brasil Nunca Mais, tornou-se público no início dos anos 2010, 2011, por aí, e revelou a participação dessas igrejas do golpe em apoio ao regime, mas também na contraposição ao regime. Enquanto os líderes, alguns
né, discursavam de forma inflamada em defesa do golpe da ditadura, jovens fiéis, né, sofriam perseguição, prisões e torturas. E esses jovens deram depoimentos de como eram presos e, inclusive, apontando as pessoas que os entregavam. Eram pessoas ligadas à Igreja Batista, Metodista, presbiterianos. A ala conservadora e a ala progressista dessas igrejas. Mas nós tivemos também um ponto importante pós-ditadura. Após a queda do regime, essas memórias passaram a ser construídas, fortalecidas ou apagadas. Para o Estado era preciso neutralizar, apagar, criar uma imagem de que a nossa ou a deles, a ditadura foi uma dita branda. Com o passar do tempo, veio a Comissão Nacional da Verdade, um instrumento importantíssimo para que as memórias viessem à tona, para que os registros fossem mostrados, os documentos, os arquivos da ditadura empresarial militar viessem à tona, para que os especialistas, os pesquisadores, os juristas, os historiadores, sociólogos e a sociedade em geral tomassem conhecimento do que realmente aconteceu e de como e onde tantas pessoas, jovens, homens, mulheres, foram presos, torturados, mortos ou desaparecidos. A Comissão da Verdade já não existia nos anos 2000, nos anos 90. Existiam comissões que discutiam a liberdade, que discutiam memórias, mas não nessa perspectiva da Comissão Nacional da Verdade. Pressionado pela Corte Interamericana, a partir do caso de Guilherme Gomes Lande, participante da guerrilha do Araguaia, os governos brasileiros, na década de 2010, começaram, de fato, a efetivar e pôr em prática o trabalho da Comissão da Verdade. Os números são assombrosos. Os registros, os dados apresentados pela Comissão Nacional da Verdade assustam. Por isso que é preciso trabalhar essas memórias. Por isso que é preciso lembrar da ditadura, para que isso não venha a se repetir. E combater. Alguns números assustam. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, entre 365 e 400 opositores políticos foram mortos. A maioria já se encontrava presa. Outros 200, aproximadamente 180 a 200, são considerados desaparecidos. São números da Comissão da Verdade. E olhe que esses dados aí não entram aproximadamente 700 camponeses assassinados por motivos políticos entre 1964 e 85. E também não entram nesses números comunidades indígenas. A Comissão da Verdade descobriu e tornou público que mais de 2.000 índios Vaimiri, Atroari foram assassinados. Isso a Comissão da Verdade chegou. Vejam as atrocidades cometidas pelo regime. Vejam as pessoas vítimas de uma política ditatorial no nosso país. Nós também tivemos militares que foram punidos. Ao todo, nós temos aproximadamente 6.500 militares que foram punidos. E dentre os estudantes, além de muitos mortos e desaparecidos, mais de 245 estudantes foram expulsos de universidades. São alguns números assustadores sobre a ditadura empresarial militar no Brasil. Por isso não podemos esquecer. Por isso a memória tem que vir à tona. Por isso devemos discutir. Não podemos silenciar ou ficarmos apenas
em discursos vãs de memória, né, ou de comemorar. Não. A memória ela tem que ser revista, ela tem que ser mostrada. Nos próximos programas, nós iremos destinar alguns registros de memórias de pessoas que participaram dessa luta e que vai nos contar um pouco da sua experiência de vida e de luta. E se você gostou desse programa, dê um like e se inscreva no canal. Semanalmente, vocês receberão um programa com a temática diferenciada. Neste mês de abril, nós estamos discutindo a temática do golpe empresarial militar. Até breve.